Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha um resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. E nesta semana vamos mostrar como foi o julgamento da pauta verde e também do fator previdenciário. Fique com a gente, o Plenárias já está no ar. Eu sou o Daniel Adjuto e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Ao meu lado, nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina. Olá, Daniel. Olha só, nesse Plenárias de hoje nós vamos tratar desses dois grandes julgamentos que foram finalizados nessa semana e que acabam repercutindo na vida de muitas pessoas. Um envolvendo o meio ambiente e outro envolvendo a aposentadoria de milhares de brasileiros. Um tema que interessa muitas pessoas realmente, sendo discutidos aqui no Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, vamos começar o programa com o julgamento da chamada Pauta Verde. O Supremo determinou que a União apresente em 90 dias um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. A decisão foi tomada nas ações que cobravam providências do governo federal. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. São 3 ações propostas pelos partidos PSOL, PSB, PT e Rede Sustentabilidade em 2020. Eles apontam uma série de omissões do governo federal no combate a queimadas no Pantanal e na Amazônia. Diante desse cenário, os partidos pedem que a União elabore um plano para reduzir as queimadas nesses biomas. O relator dessas ações é o ministro André Mendonça. Para ele, o desmatamento, a grilagem de terra, o garimpo ilegal e o crime organizado têm raiz comum na ausência de regularização fundiária e que os dados sobre a ocupação do território nacional são inconsistentes e insuficientes. No voto, Mendonça propôs a adoção de várias medidas. Entre elas estão a apresentação em 90 dias de plano para prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, que deve envolver monitoramento, estatísticas e metas. Divulgação detalhada de dados da dotação orçamentária para a área de prevenção a queimadas. Determina aos governos estaduais a publicidade de processos sobre negativa de licenciamento para retirada de vegetação. Elaboração de relatórios semestrais sobre os resultados das medidas. Monitoramento pelo Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, ligado ao CNJ, sobre processos com grande impacto no desmatamento. E regulamentação pela União em até 180 dias do Fundo Social, que tem como fonte de custeio recursos do pré-sal para que as verbas sejam destinadas à proteção do meio ambiente e mudanças climáticas. Em relação ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o relator manteve a proposta de que o governo apresente em 90 dias um plano de ação com medidas concretas para processar em 18 meses, no mínimo 70% das informações prestadas ao cadastro. O CAR é um registro público obrigatório para todos os imóveis rurais. O julgamento foi retomado nesta tarde com o ministro André Mendonça esclarecendo alguns pontos sobre a questão do Fundo Social. Um fundo que tinha cerca de 150 bilhões e por ausência de regulamentação ao longo do tempo, esses recursos não chegam hoje a 20 bilhões de reais. Penso que cabe ao Poder Executivo e de fato, da minha parte, é uma deferência não só reconhecida pela lei, mas no âmbito da decisão, também ao Poder Executivo, de poder, no âmbito de avaliação das políticas públicas, fazer a melhor deliberação a fim de regulamentar o fundo do qual nós tratamos. Na sequência, votou o ministro Cristiano Zanin, acompanhando o entendimento do ministro Flávio Dino, que divergiu do relator quanto às determinações sobre o CAR e sobre o Fundo Social. Saímos demasiadamente do objeto dessas ações. O objeto dessas ações seria aqui tratar das queimadas e incêndios no Pantanal e na Amazônia. E aqui nós estaríamos entrando especificamente em relação a um assunto que não foi objeto de contraditório e que, de certa forma, poderia pegar de surpresa os órgãos que seriam destinatários da nossa determinação,
contrariando, talvez, o que dispõe o próprio artigo 10 do Código de Processo Civil. Então, a despeito de reconhecer a causa de pedir aberta nessa modalidade de ação que estamos tratando, parece-me que avançar para uma determinação em relação ao cadastro ambiental rural, nós estaríamos, com o máximo respeito, extrapolando aqui o objeto da ação. O ministro Nunes Marques também divergiu do relator quanto às determinações sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. E, pelo visto, as propostas estão muito próximas, né? A do eminente relator, que propõe dessa forma, e do ministro Flávio Dino e do ministro Cristiano Zanin, que, ao invés de fixar um prazo para essa apresentação, aguarda que essa proposta seja feita dentro do plano. Já em relação ao Fundo Social, Nunes seguiu o entendimento de Mendonça. O fundo está se carcomendo, o principal está se esvairindo. E há necessidade urgente da adoção de medidas para que, com os novos aportes, essas destinações sejam executadas. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso seguiram o entendimento de Nunes Marques. Eu não entendo que aqui haja, como foi debatido na proposta do ministro André, haja um extrapolamento do pedido, até porque o eminente relator bem colocou e os demais concordaram, a causa de pedir na DPF é aberta. E o pedido, o ministro André bem colocou, o pedido foi um dos pedidos, um deles foi exatamente medidas concretas para sanar o estado inconstitucional, de coisas inconstitucional que eu também afasto aqui. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia votaram no mesmo sentido da divergência aberta por Flávio Dino. Eu estou, portanto, julgando parcialmente procedentes as ações, com a declaração de reconhecimento de estado de coisas ainda inconstitucional em processo de reconstitucionalização, e no item específico do fundo, eu também estou acompanhando a divergência como voto, senhor presidente. Assim, ficou definido a apresentação de um plano de ação, mas sem determinar metas e prazos para o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Sobre o Fundo Social, a maioria entendeu que não cabe ao Supremo impor destino para a utilização dos valores do fundo. Dessa forma, ficou determinado então que a União apresente em 90 dias plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, com monitoramento, metas e estatísticas. Cara, então a gente viu aí uma série de medidas foram apresentadas e determinadas para o governo apresentar em 90 dias dentro desse plano de prevenção de combate a incêndios, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. Agora, determinadas essas medidas pelo Supremo, o que acontece a partir de agora? Acabou o papel do Supremo? Olha só, os ministros, eles... Mais uma vez, havia um pedido, em uma dessas ações, vamos lembrar que eram 3 ações que estavam sendo julgadas, havia um pedido de declaração de estado de coisa inconstitucional, para dizer que estava havendo uma violação massiva dessa proteção do meio ambiente nesses 2 biomas, Amazônia e Pantanal, mas, por maioria, os ministros acabaram entendendo que não vamos declarar esse estado de coisa inconstitucional. Vamos estabelecer esses planos e essas metas para que o governo federal possa apresentar dentro desses 90 dias. E depois de apresentado esse plano, inclusive com a regulamentação do Fundo Social, que é um fundo em que uma parte do dinheiro que vem do pré-sal é distribuído para vários setores, vamos dizer assim, para vários direitos sociais, educação, saúde, inclusive para o meio ambiente, ele possa ser regulamentado, porque há 14 anos esse fundo existe e até os ministros disseram, até hoje não foi regulamentado. Então, houve até uma divergência no próprio plenário se o Supremo é quem deveria determinar essa regulamentação ou dizer como esse fundo deveria ser aplicado no meio ambiente, e a divergência aberta pelo ministro Flávio Dino acabou prevalecendo, ou seja,
Veja, é o Congresso Nacional quem deve regulamentar o fundo, dizer como esse dinheiro vai ser gasto, estabelecer esse plano de ação de combate e prevenção a incêndios florestais e depois encaminhar para o Supremo, para que o Supremo, analisando esse plano, verificando que está de acordo com todas essas determinações do ministro André Mendonça, que acabou sendo acompanhado na maior parte do seu voto pelos ministros no plenário do Supremo essa semana, no julgamento então dessas 3 ações, se está tudo de acordo e aí homologa efetivamente esse plano de ação. Uma vez homologado, passa-se a fase de execução. Vamos verificar ao longo do tempo, com o estabelecimento de planos, metas, estatísticas que devem ser apresentados pelo governo federal ao Supremo também e também ao CNJ, ao Observatório do Meio Ambiente, para que possa haver uma fiscalização. Então, assim, não é só o Supremo dizer, olha, tem que fazer isso, faz o plano, apresenta para o Supremo e acabou. Não. Tem que haver uma cobrança, tem que verificar se efetivamente esse número das queimadas e de desmatamento e de destruição realmente houve uma redução. E é fácil verificar isso hoje, não é, Daniel? Hoje com imagens via satélite, né? É muito fácil identificar esses focos de incêndio, é uma coisa incrível. E o CNJ tem o Observatório do Meio Ambiente, né? Então, tem como ser fiscalizado o governo federal e o Supremo está de olho em ações que envolvem direitos não só dos brasileiros. Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição colocou como um dos objetivos, dos direitos da ordem social estabelecidos constitucionalmente, mas não é um direito só de brasileiros, não. A gente sabe que a Amazônia, há um interesse mundial nessa preservação. E durante até a sessão plenária, eu me lembro que comentávamos, você tinha uma data que eu não me recordo agora, talvez você se lembre, em que os ministros, inclusive, falaram muito no julgamento daquelas ações da relatoria da ministra Carmen sobre aquele estado de quase não retorno da floresta. 2050 é o não retorno. Então, assim, no futuro não muito distante, se essas queimadas, esses incêndios irregulares, né, esses ilícitos não forem combatidos, a floresta amazônica pode se transformar num grande deserto. E aí nós teremos problemas climáticos de proporções mundiais, sem qualquer pretensão de hipérbole. Aqui nós estamos trabalhando exatamente interesse mundial. E nesse julgamento, é importante a gente destacar que os ministros entenderam que, olha, com relação ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e ao Fundo Social, os ministros também se abstiveram, ainda que, com relação ao fundo, sejam 14 anos sem regulamentação desse dinheiro, que está sendo usado, mas por determinações do legislador. E o CAR também, que coloca, olha, deixa o plano considerar o CAR e a gente vai analisar se de fato vai ser positivo ou negativo. Exatamente. Uma das determinações é isso, que seja feito um plano de ação de medidas concretas para processamentos de informações para que sejam inseridas nesse CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, vejam, são várias determinações que os ministros acabaram seguindo, salvo engano, foram 8 no voto do ministro André Mendonça, o relator, com as achegas, como diria a ministra Carmen Lúcia, da divergência apresentada pelo ministro Flávio Dino, mas a União precisa agora mostrar efetivamente o próximo passo. E, uma vez apresentado esse plano de ação, tanto do combate aos incêndios e a prevenção a essas queimadas ilícitas, não autorizadas, como esse processamento junto ao Cadastro Ambiental Rural, isso tudo vem para o Supremo, homologa e passa à fase de execução e fiscalização com os números, metas e prazos para que isso tudo seja efetivamente reduzido e que a Constituição tenha uma medida, seja aplicada de forma efetiva, muito mais do que eficaz. Tá aí, concluído então a pauta verde. No próximo bloco, assunto que interessa a todos, aposentadoria. Vale para quem já se aposentou, para quem vai se aposentar, fica ligado. Não saia daí, a gente volta já já. O segundo julgamento, que era muito aguardado, foi sobre uma lei de 1999 que trata, entre outros pontos, do chamado fator previdenciário. É um cálculo criado para incentivar o contribuinte a trabalhar por mais tempo. A lógica, de maneira simples, é a seguinte: quem trabalha por mais tempo tem maior aposentadoria, quem trabalha por menos tempo, menor o benefício. Após a reforma da Previdência, em 2019, o fator passou a ser aplicado como uma regra de transição. E é aí que está o grande ponto.
No julgamento, a maioria dos ministros decidiu que essa regra de transição é obrigatória. O contribuinte não pode escolher outra regra, mesmo que essa outra regra seja mais vantajosa. As ações questionam dispositivos da Lei de Benefícios da Previdência Social. A primeira ação contesta as seguintes regras: exigência de período de carência para gozo de salário maternidade e condicionamento do pagamento do salário família à apresentação do atestado de vacinação e frequência do filho na escola. A segunda questiona o chamado fator previdenciário, que nada mais é do que uma fórmula que aumenta o valor da aposentadoria conforme o tempo de contribuição. O fator previdenciário foi criado em 1999 para incentivar o segurado a trabalhar por mais tempo. 10 anos depois, a reforma da Previdência acabou substituindo o fator por outras formas de cálculo. Só que ele ainda é aplicado em algumas situações. Em discussão, se os segurados do regime de transição poderiam optar pela regra do regime definitivo, caso a regra de transição trouxer prejuízos. O relator das ações, ministro Nunes Marques, votou pelo não conhecimento dos pedidos e pela constitucionalidade dos dispositivos questionados. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes chamou a atenção para o fato de que a regra de transição do fator previdenciário já foi declarada constitucional pela Corte. Agora está em questão a forma de aplicação. Moraes, então, votou pela constitucionalidade dos dispositivos em discussão, entendendo que não repercute no recurso da revisão da vida toda. Eu concluo aqui no sentido de que é constitucional também, é constitucional o artigo 3º, é constitucional as regras de transição, mas não é possível a aplicação, ou diria, dentro do próprio contexto da lei, deve-se dar uma interpretação conforme nos moldes do que nós já fizemos na repercussão geral. Ou seja, uma interpretação conforme no sentido de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar pela regra definitiva. É só isso que ele quer, caso lhe seja mais favorável. O ministro Cristiano Zanin votou pela constitucionalidade da lei, mas diz que se aplica à revisão da vida toda. Com isso, no seu entendimento, os aposentados devem ficar na regra de transição sem direito a escolher pela regra que lhe for melhor favorável. Afastando a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos que foram impugnados, mas, em relação ao artigo 3º especificamente, reconhecer que, ao declararmos constitucional essa regra de transição, ela tem que ser aplicada de forma cogente e, por consequência, não é possível deixá-la, a incidência da regra, deixá-la a critério daquele que faz parte do regime previdenciário. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto do ministro Cristiano Zanin. As duas regras válidas devem ser observadas, tais como postas. Tais como o legislador definiu há 2 décadas e meia atrás. Uma é a situação objetiva regida pelo artigo 3º. Outra é a situação objetiva regida pelo artigo 29. E não há ali nenhum suporte, tampouco na Constituição, tampouco no conceito de direito transitório, para nós criarmos um terceiro regime jurídico que jamais existiu no direito brasileiro. Sobre o salário maternidade, o plenário, por maioria, invalidou o período de carência para receber o benefício. Já sobre a regra de transição previdenciária relacionada ao fator previdenciário, a maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Cristiano Zanin, entendendo que o segurado não pode optar pela regra definitiva, se cabível, a regra de transição. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99
impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação literal, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8213 de 91, independentemente de lhe ser mais favorável. Karina, essa decisão dos ministros de que a regra de transição é impositiva, ou seja, o segurado do INSS é obrigado a seguir, é obrigado a aceitar a forma como foi apresentada a ele na regra de transição, mesmo ela não sendo mais vantajosa para ele. Como que isso impacta no outro julgamento que a gente tem, que é a revisão da vida toda? Olha só, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido sobre a possibilidade dessa opção num recurso extraordinário, que já foi finalizado e que estava na pauta de julgamentos dessa semana também, para o julgamento de um recurso que questionava justamente essa decisão do Supremo, em que se possibilitava, de acordo com a interpretação dos ministros, à época do julgamento, em que nós tínhamos uma outra composição da Corte, com outros ministros hoje já aposentados, havia essa circunstância de possibilidade de escolha e o INSS questiona a partir de que momento essa escolha pode ser feita, quem seriam os aposentados que seriam beneficiados com essa possibilidade de opção e está pendente de julgamentos. Então, nós temos uma decisão nesse recurso que ainda não fez o que a gente chama de coisa julgada, ainda está pendente de recurso. Como os ministros julgaram primeiro essas ações diretas de inconstitucionalidade, e foram 2 ações, num controle concentrado, verificando exatamente a letra da lei à luz da Constituição, de forma contrária ao que decidido anteriormente, o que deve prevalecer agora? Essa decisão tomada em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Nós temos uma decisão mais recente e aí você me pergunta, Karina, mas é possível essa jurisprudência, essa decisão, essa interpretação da lei ser mudada de forma tão rápida? Olha só, essa é a dinâmica do direito. Nós temos juízes que compõem a corte e que, à medida que eles vão se aposentando, novos ministros vão ocupando essas vagas. E cada um tem uma forma de interpretar a legislação. Olha só, o ministro relator desse caso entendia que havia a possibilidade de se optar também. O ministro Alexandre de Moraes, ao votar como vistor, porque ele não era o relator, mas ele era o vistor, ele apresentou o seu voto vista, votou da mesma forma como ele havia votado lá no recurso extraordinário. E ele até disse, olha só, se a gente for mudar a oportunidade de mudar o entendimento da Corte, é agora no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. E foi a partir do voto do ministro Cristiano Zanin, que lá no recurso extraordinário havia argumentado que havia uma inconstitucionalidade em relação à não observância da declaração de inconstitucionalidade pelo STJ, da aprovação dessa inconstitucionalidade por maioria absoluta. Nessa ação, ele diz assim, olha, agora eu já não preciso mandar mais para o STJ para analisar a inconstitucionalidade. A gente pode decidir isso agora. E para o ministro Cristiano Zanin, se o legislador, em 99, excluiu os salários de contribuição anteriores a 94, e essa foi a regra estabelecida, não cabe ao Supremo dar uma interpretação extensiva. Tem que se verificar o que a lei diz de forma literal, de forma expressa, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, ao pedir a alteração na hora de firmar a tese que foi fixada. Então, houve uma opção do legislador, excluem-se os salários anteriores a 94 por conta dessa inflação e não há opção de se fazer essa revisão da vida toda. O contribuinte não tem a chance de escolher qual é a regra que lhe cabe melhor ou que lhe trará um melhor benefício, entenda, que vai fazer com que ele receba uma aposentadoria melhor ou pior. Essa foi a regra estabelecida e, portanto, quem completou completou os requisitos para se aposentar entre 99 até a promulgação da Emenda Constitucional 103 em 2019, tem que seguir essa regra. Essa foi a decisão tomada pelo Supremo
nessa semana no julgamento dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Eu tenho para mim que esse julgamento do RE deve ser o próximo, em que eles vão decidir o que fazer com esses embargos de declaração e colocar definitivamente a questão dentro dessa nova interpretação do Supremo. E dentro dessas ADIs também havia uma outra discussão que estava relacionado ao período de carência para usufruir do salário maternidade. Lembra para a gente e explica o que os ministros decidiram. Olha só, e aí houve uma divergência também aberta, porque dessa lei de 99, além dela alterar os critérios do cálculo da aposentadoria para essas pessoas que já preenchiam os requisitos, havia um questionamento também em que o legislador previu que para as mulheres trabalhadoras haveria um prazo mínimo de 10 meses de contribuição ao INSS para que elas pudessem usufruir da licença maternidade. E aí, o ministro Edson Fachin, que já havia levantado a inconstitucionalidade no voto proferido no plenário virtual, acabou prevalecendo esse entendimento no plenário físico também, dizendo que, olha, não, isso é inconstitucional. A própria Constituição estabelece que é um direito da gestante trabalhadora o direito à licença maternidade, independentemente de prazo de carência. Então, nesse ponto em que foi questionada a inconstitucionalidade, os ministros acataram o argumento e declararam esse prazo de carência inconstitucional. É trabalhadora, ficou grávida, tem direito à licença maternidade, não precisa dos 10 meses. Assim também como os ministros decidiram sobre a apresentação do atestado de frequência escolar e também da caderneta de vacinação para as famílias. Para recebimento do Bolsa Família, não é? Nesse ponto, os ministros entenderam que o legislador pode estabelecer esses requisitos. Salário família. O salário família, Bolsa Família não, salário família, bem corrigido, e que isso não há nenhuma inconstitucionalidade. Então, nesse ponto, eles julgaram improcedente a ação, mantendo a constitucionalidade do salário família, mas julgaram procedente a ação para declarar inconstitucional esse prazo de carência para o recebimento da licença maternidade e com relação ao fator previdenciário, que altera essa forma, os ministros acabaram dizendo que o que a lei previu é constitucional, é a única regra que deve ser aplicada. O aposentado não tem opção para escolher a regra que é melhor para ele, né? Entre os dois mundos, eu quero esse? Não. O que tem é aquela previsão na lei de 99. Tá aí. Então, plenárias de hoje fica por aqui. Karina, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Até a próxima. Até a próxima. Lembrando que você acompanha o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e também pela Rádio Justiça. Continue conosco aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau, tchau.